Olá, eu sou o Rodrigo Torreiro e esse é mais um vídeo do THE Descomplicado. O objetivo aqui do nosso canal é ajudar você a alcançar os seus objetivos da música, sejam eles simplesmente desenvolver seu ouvido, aprender mais sobre teoria musical ou até mesmo passar uma faculdade de música de todo o Brasil. E por falar em passar uma faculdade de música, o vídeo de hoje foi feito a pedido da Mariana Bastos, que comentou num outro vídeo nosso, pedindo pra gente resolver questões das provas da UEL. A UEL, U-E-L, é a Universidade Estadual de Londrina, e pro vídeo de hoje a gente escolheu a questão 4 do Vestibular de Música 2019 da UEL. É uma questão bem interessante que envolve composição de melodias. Então vamos conversar um pouco sobre isso, começando pela questão. A questão diz o seguinte: questão 4. Criação musical. Leia atentamente os critérios abaixo e, em seguida, escreva uma melodia de 4 compassos de acordo com as orientações dadas. Antes da gente continuar, vamos interpretar o que ele está falando aqui. De cara, a tarefa já está dada, não é? O nosso objetivo na questão é escrever essa melodia, criar na nossa cabeça e escrever ela ali a limpo no papel, numa pauta, né, que ele dá. E esse início da questão também já estabelece o seguinte: existem algumas limitações para essa melodia. Ou seja, não é só assim, cria uma melodia aí, compõe qualquer coisa. Vai ter algumas características específicas que essa melodia precisa ter. A gente vai descobrir elas daqui a pouco. Mas isso, só levantando isso aqui, que já é bom dar uma limitada, né? Se fosse simplesmente criar uma melodia, talvez a gente ficasse meio perdido, meio sem critério. Só que na verdade a questão estabelece algumas direções pra gente ir, algumas barreiras que a gente não pode atravessar e pode não parecer, mas isso vai nos ajudar a criar essa melodia mais facilmente. Então, vamos ver quais são essas características e a gente já vai anotando tudo possível aqui no nosso quadro. De cara, voltando lá pro início, ele disse pra gente escrever uma melodia de 4 compassos. Então eu já vou deixar isso preenchidinho aqui. Vamos botar nesse nosso quadro aqui 2 compassos por sistema, ok? Então aqui eu vou ter mais uma barra de compasso e aqui a minha barra dupla que sinaliza o fim dessa melodia. No caso da prova, ele já disponibiliza o espaço, essa pauta dividida, inclusive, entre os compassos para você escrever. Então, essa etapa aqui, se você estivesse fazendo a prova, já estaria, né, feita. Então, vamos lá. Vamos ver as características. Letra A. Registro. Escreva a melodia em clave de sol. Então, vamos lá. Clave de sol. Além disso, estabelecer uma clave específica para ser usada, e aí, enfim, a gente não fica na dúvida, isso também diz respeito à região, né, entre graves ou agudos que aquela melodia vai estar. A clave de sol é uma clave que pega uma região mais para médio aguda, como se fosse assim, do meio para frente ali no piano, beleza? Vamos seguir em frente. Mantenha a melodia no âmbito de 1/8, ou seja, não ultrapassar essa distância intervalar entre a nota mais grave e a mais aguda de toda a melodia. O que é esse intervalo de oitava? O intervalo de oitava é aquele entre uma nota e a aparição dessa mesma nota, seja mais aguda ou mais grave. Ué, mas como assim? As notas se repetem? Se eu tocar aqui de dó a dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, dó. Entre um dó e outro, eu percorri 1/8. Então, se a minha nota mais grave nessa melodia aqui for dó, a mais aguda não pode passar do dó lá em cima. E assim por diante, ok? Então, se a minha nota mais grave da melodia for fá sustenido, a nota mais aguda não pode ser além do fá sustenido lá em cima. É uma escolha aqui que ele está dando. Vamos deixar isso anotado aqui embaixo. Vou chamar aqui de OBS. OBS A, só, max, 1/8. Se você estivesse fazendo essa prova num vestibular ali para valer, eu sugiro que você faça o mesmo esquema que eu estou fazendo aqui
no sentido de todas essas regrinhas que ele está dando, vai anotando em algum canto, tem um espaço para rascunho nessas provas sempre, então vai anotando para você não dar bobeira. Vamos seguir em frente nas nossas restrições, nossos critérios aqui da melodia. Letra B. Controle rítmico. O compasso deve ser binário simples, sendo a semínima a unidade de tempo. Parênteses. Escreva a fórmula de compasso correspondente. Vamos matar isso aqui? O que é um compasso binário simples? É aquele compasso de 2 tempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Que é diferente de um de 3 tempos, por exemplo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não é? Ele quer o binário, ou seja, o de 2, e cuja unidade de tempo é a semínima. Caramba, o que isso quer dizer? Quer dizer que a figura que vale 1 tempo é essa aqui, que é a semínima. Tá bom? Eu não vou entrar muito em detalhe nisso agora, nesse vídeo, mas a fórmula de compasso correspondente a essa configuração é essa aqui. 2 por 4. Basicamente, no compasso simples, o número de cima corresponde à quantidade de tempos do compasso e o número de baixo é como se fosse um código para cada figura, onde o 4 é o número correspondente à semínima. Se fosse a mínima, seria 2. Se fosse a colcheia, seria 8. E assim por diante. Mas isso fica para outro momento. Vamos seguir em frente. Utilizar obrigatoriamente as seguintes figuras: semínimas, semínimas pontuadas e colcheias. E algumas das suas pausas correspondentes. Vamos passar isso a limpo? Tem algumas figuras rítmicas que ele está obrigando a gente a usar. Ou seja, elas não podem faltar. Ah, mas eu não estava muito afim de usar aqui uma colcheia. Não importa, usa, ele está falando ali para você usar. Pode usar outras? Talvez, ele não está dizendo que só pode usar essas. Mas na dúvida, vamos se ater só às que ele está falando. E quais são elas? Vou botar aqui, letra B. Figuras. Semínima, semínima pontuada e colcheias. No nosso contexto, isso são figuras que valem 1 tempo. Figuras que valem 1 tempo e meio, a semínima pontuada. E figuras que valem meio tempo. Cada uma dessas seria uma colcheia. E ele também fala algumas das suas pausas correspondentes. As pausas, como ele está falando ali, algumas, a gente não precisa usar todas, mas vamos tentar usar pelo menos uma. Quais são as pausas correspondentes a essas figuras? São essas aqui. A pausa de semínima, a pausa de semínima pontuada e a pausa de colcheia. Elas são figuras que duram literalmente o mesmo tempo que os seus equivalentes, só que dizem respeito ao silêncio. Então, a pausa de semínima, nesse contexto, ela vai ser um silêncio que dura um tempo. Então agora, por exemplo, eu vou alternar semínima e pausa de semínima. Sacou? Eu estou fazendo som e silêncio e eu tenho símbolos diferentes para isso aqui. Vamos seguir em frente ali com as restrições que ele está dando. E por fim, letra C. Controle harmônico. Siga o plano harmônico indicado pelos respectivos graus da tonalidade de Mi maior e coloque a armadura de clave correspondente. Calma aí, o que está acontecendo? Bom, esse plano harmônico que está sendo indicado são alguns algarismos romanos que estão na partitura aqui da prova e que eu vou passar limpo aqui agora. Eles vão representar graus da escala de Mi maior, que é o tom da nossa melodia, e que são os graus dos acordes que harmonizariam aquela música hipoteticamente. São esses graus que eu vou botar aqui. A harmonia apresentada é a seguinte. No primeiro compasso, a gente está no primeiro grau, ou seja, na tônica. No segundo compasso, a gente vai para o quarto grau, que seria a função subdominante. No terceiro compasso, a gente vai para o quinto grau com sétima, que é a função dominante. E por fim, a gente resolve novamente aqui
na tônica, o primeiro grau. No contexto da prova, você provavelmente não vai ter nenhuma referência sonora desse caminho harmônico aqui. Por isso, é muito importante você aprofundar o seu estudo das funções harmônicas, pelo menos as principais, que são justamente a tônica, a subdominante e a dominante. Independente da tonalidade, se fosse Mi maior, Ré maior, Lá menor, etc., os graus têm funções fixas, por assim dizer. O primeiro grau sempre vai ter a função de tônica, o quarto grau a função de subdominante e o quinto de dominante. E o que isso quer dizer? A função tônica é esse repouso. A gente sente que a música tá ali tranquila, parada, ela poderia acabar ali. A subdominante me dá a sensação de que eu caminhei em frente, só que eu ainda não tô assim querendo voltar para casa. Depois eu caminho mais um pouco para o que seria o clímax, aquele estado que a gente chama de tensão, porque essa tensão pede o quê? A volta para a nossa região ali tônica central. Tudo tem muito a ver com a existência de uma nota que é central, a melodia, que seria essa tônica, o primeiro grau. Não vou me aprofundar muito nisso agora. Mas basicamente, o caminho que essa melodia vai percorrer harmonicamente é esse aqui. 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4. Percebeu que tem uma sensação de início, meio e fim? Essa é a progressão harmônica mais básica de todas, né? Como se fosse o caminho mais padrão de todos. E a ideia é que você venha com ele muito fixo, muito entendido na sua cabeça, mesmo que seja só na imaginação. Porque na prova você provavelmente não vai poder ficar tocando ou escutando alguma gravação. Só falta um último detalhe. Ele diz que essa melodia, essa progressão harmônica e tudo mais, se encontra na tonalidade de Mi maior. Ou seja, isso quer dizer que, nesse contexto, esse primeiro grau é o Mi. Tanto a nota Mi é a primeira nota da escala, quanto o acorde Mi maior seria esse acorde da função tônica. E ele pede também para a gente botar a armadura de clave dessa tonalidade. A armadura de clave é uma informação que fica justamente na frente da clave e que nos fornece a tonalidade, mostrando os acidentes que tem nessa tonalidade. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, a gente tem outros vídeos no canal que aprofundam melhor nisso, e eu vou só partir direto para a armadura de Mi maior. A armadura de Mi maior, basta a gente ir percorrendo os sustenidos, começando por Fá, seguindo o ciclo das quintas, até chegar na sensível de Mi maior, que seria o Ré. Então eu vou aqui Fá, Dó, Sol e Ré. Essa é a armadura de Mi maior. São 4 sustenidos. E eu tenho que repetir ela em todos os sistemas, ou seja, se eu pular de linha, eu tenho que manter a armadura de clave, ok? A fórmula de compasso você não precisa, a armadura de clave sim. Agora a gente já preparou o terreno para começar a criar a nossa melodia. É evidente que essa questão aqui, ela não tem um gabarito único, né? As possibilidades melódicas dentro, mesmo com todas essas regras, são infinitas, né? Existem muitos caminhos possíveis. O importante é eles se encaixarem aqui nas condições que a questão está dando pra gente. Mas poxa, eu não sei compor, eu não sou criativo, eu não sou criativa, eu não entendo nada disso. Calma lá. Não vou nem entrar nesse ponto de que no fundo todos nós realmente podemos compor, basta a gente praticar, enfim. Eu vou, em vez disso, falar que existem algumas técnicas pra gente contornar isso aqui, pra gente criar essa melodia, mesmo se a gente não se julgar uma pessoa criativa, uma pessoa com hábito na composição. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou criar hipoteticamente aqui, compasso por compasso, seguindo algumas regrinhas que são tiro e queda pra gente tirar isso aqui de letra. Então vamos começar a criar a nossa melodia. Vamos começar em ordem, né? A gente sabe que tem um início, um meio, um clímax e um fim. A gente sabe a tonalidade, a gente sabe o caminho dessa harmonia e a gente sabe também que essa melodia não pode ter muitos extremos, ela tem que ficar dentro de uma oitava. E também sabemos que as opções de figuras rítmicas
são relativamente limitadas, né? O que é bom, isso a gente tem que lembrar que isso está a nosso favor. Porque se a gente tivesse um mar de escolhas para tomar, a gente podia ficar meio perdido, meio sem foco. Então vamos começar aqui pelo começo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou escrever uma melodia? Vamos usar essa harmonia a nosso favor. A harmonia aqui é o primeiro grau, ou seja, a função tônica, ou seja, o acorde de Mi maior. Esse é o acorde que está acontecendo aqui. Quais são as notas desse acorde? Mi, Sol sustenido e Si. Eu vou usar as cifras aqui, tá? Essas são as 3 notas que fazem parte do acorde que está acontecendo aqui. Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer que eu só posso usar essas notas aqui? Não. Mas, já que essa é a harmonia que está soando, a gente vai privilegiar essas 3 notas, especialmente nas cabeças de tempo. Ou seja, na cabeça do tempo aqui, eu não vou começar com um Fá sustenido, por exemplo. Porque pode acontecer? Pode, mas não é muito natural. A gente vai sempre buscar começar o compasso com uma nota que faça parte do acorde. De preferência, começar todos os tempos também. E aí, eu posso usar outras notas? Posso. Usa como passagem. Vamos fazer isso. Para não ter erro, eu vou começar essa melodia com a tônica. Fui pelo caminho conservador aqui, né? Começando pela tônica, mas não tem por que a gente ficar pirando muito. Agora, lembra do que eu disse? Vamos usar essas notas do acorde na cabeça dos tempos? Então por que a gente não anda no segundo tempo para a terça do acorde? Para a terça da escala, da tonalidade? Eu posso fazer isso aqui, não posso? Não é um bom começo? 1, 2, 3. E eu posso, inclusive, terminar aqui ou usar já uma das pausas, né? 1, 2, 3. Olha só, já matamos aqui o primeiro compasso usando notas que estão dentro da harmonia. Esse Fá sustenido, ele é o que seria chamado de uma nota de passagem. Ele está no momento fraco do tempo, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Percebeu? 1, 2, 3. Então eu posso usar ele aqui. Mesmo ele não estando dentro do acorde, a gente sente ele como uma passagem. Então, tá valendo. Os pontos fortes eu tô com notas da harmonia. Aqui eu usei uma pausa, já que ele sugeriu da gente usar, então já vamos usar logo. Vamos agora para o segundo compasso. Por onde eu vou começar? Vou analisar esse acorde aqui. O quarto grau, a função subdominante em Mi maior, equivale ao acorde de Lá maior, que é formado pelas notas Lá, Dó sustenido e Mi. Olha só o Mi de novo, né? Tem essas notas em comum. Então, da mesma forma que a gente pensou no primeiro compasso, aqui eu vou privilegiar essas notas, mas eu posso usar outras. Só vou evitar usar outras notas numa cabeça de tempo, por exemplo. Em que nota vocês acham que a gente pode cair aqui nesse segundo compasso? Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, né? Bem direto. Eu posso fazer também 1, 2, 3, 6. Posso, mas vamos pelo caminho mais linear, né? Graus conjuntos estão valendo, ele não falou nada sobre isso. Então, eu vou começar aqui com o quarto grau. Tá 100% dentro da harmonia, eu me sinto indo para uma outra região aqui, né? E tem mais. Eu quero um pouquinho de mudança rítmica. Então, em vez de eu articular muito aqui, ele está me falando que eu posso usar uma semima pontuada. Então, por que a gente não segura bastante aqui? Com isso, resta só
meio tempo nesse compasso, resta só uma colcheia, que eu vou preencher com uma outra nota do acorde, que é o Dó sustenido. Lembrando que o sustenido já está aqui na armadura, né? E por que eu fiz isso aqui? Porque aqui eu já posso cair desse sexto grau para o quinto grau na função dominante. Mas vamos com calma, né? Vamos revisar o que a gente está fazendo aqui. 1, 2, 3, 4, 6. Percebeu? Fazer com o nome de nota. Mi, Fá, Sol, Lá, Dó. Seria o sexto grau, que também está dentro dessa harmonia. Agora vamos passar aqui para o nosso acorde de dominante, que seria aqui um Si maior. E não só um Si maior, né? Esse acorde de dominante, a gente costuma botar a sétima. Então, que notas estão nesse acorde? Si, Ré sustenido, Fá sustenido e o Lá, que é a sétima desse acorde. Para esse compasso, eu vou usar outro recurso super eficiente para compor melodias muito bonitas e muito harmonicamente coerentes, que são os arpejos. O que são arpejos? Os arpejos são quando você pega as notas de um acorde e, em vez de você tocar elas ao mesmo tempo, pam, você toca ou canta uma nota de cada vez, como se você destrinchasse aquele acorde. E é muito comum a gente ver arpejos em melodias. Aqui, a gente não está fazendo um arpejo, porque eu não estou fazendo 1, 3, 5, 3, 1, sei lá, qualquer coisa assim. Aqui eu estou percorrendo com graus conjuntos. 1, 2, 3. E esse 2 não faz parte do acorde aqui. Mas para essa função dominante, vamos usar um arpejo do acorde de dominante. Começando pela fundamental dele, ó. Então eu estou aqui no 4, 6. Vamos cair aqui no quinto grau. E aí nessa minha criação, eu vou escolher fazer esse arpejo para baixo. Então eu vou descer todas as notas do acorde. Si, o Lá, Fá sustenido e o Ré sustenido. Lembrando que esses sustenidos já estão aqui na armadura. E aí a gente pode botar aqui, né? Com isso, essa parte da melodia está 100% de acordo com a harmonia, está 100% dentro da harmonia. Não tem nem nota de passagem, nem nada assim. Porque todas as notas estão dentro do acorde que está acontecendo ali. Vamos dar uma solfejadazinha para ver como tá? Minha tônica está sendo essa aqui. 1, 3, 5, 3, 1. Não, pode não ser a altura absoluta de Mi, porque está acontecendo na sua cabeça a melodia, né? Você não tem necessariamente um instrumento para se apoiar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4, 2, 7. Para onde eu quero ir? Né? Eu resolvi aqui. E aí eu posso ser bem careta e acabar. Tá faltando só o quê? Um tempo que eu posso usar a pausa. Com isso a gente resolveu, fez uma melodia bonitinha e agora a gente vai verificar se ela está batendo com os critérios. Bom, ok, está em Mi maior, está em 2/4, a gente seguiu isso aqui, não tem muito como fugir, mas vamos ver. Máximo de 1/8. Qual é a nota mais grave dessa melodia? É esse Mi? Não, é esse Ré sustenido aqui, né? É a nota mais grave. E a nota mais aguda é o Dó sustenido. Então, beleza, né? Eu não poderia passar do Ré sustenido lá em cima. Eu não poderia, por exemplo, chegar no Mi lá em cima. Mas a gente aqui se manteve dentro de um intervalo de sétima. Então, tudo certo. Figuras rítmicas. Semínimas pontuadas e colcheias. A gente está usando só elas? Sim. A gente está usando todas elas? Que é bom, né? Usar.
Estamos, ó, colcheias aqui, semínima pontuada e uma semínima aqui no final. E a gente está usando algumas das suas pausas, como ele diz lá no exercício, né? Tem uma pausa de colcheia aqui e uma pausa de semínima. Com isso, a gente chegou numa das infinitas possibilidades de melodias que poderiam ter sido criadas aqui. Agora eu vou pegar aqui o violão para cantarolar essa melodia e você perceber ela soando dentro da harmonia. 1, 2, 3, 2, 1, certo? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 2, 7, 1. Percebeu como está totalmente dentro dessa nossa harmonia? Para isso, basta você ter essas manhazinhas em mente, né? No momento que ele dá pra gente uma harmonia, isso já seleciona de cara as principais notas que a gente vai usar. Se você fizesse uma melodia só com os arpejos, por exemplo, 1, 3, 5, 3, 4, 6, 1, 5, 2, 1, 3, 5. Se você fizesse só isso, tecnicamente é uma melodia, mas é meio que uma trapaçazinha, né? E sem falar que não é uma melodia muito interessante, né? Se você só arpejar os acordes, o ideal é você conciliar um pouco disso. Usa, num dado momento, os graus conjuntos, usa, num dado momento, uma sessão em que você fica mais tempo parado numa mesma nota ali, que você respira mais, e num outro momento, não necessariamente esse que eu estou falando, né, mas num outro momento, usa também o recurso do arpejo, que é sempre muito interessante para fazer melodias, mas não pode ser o seu único recurso, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a resolução, uma das possíveis resoluções da questão 4 dessa prova de 2019 da UEL. Foi muito interessante ver uma questão de composição, isso não é tão comum em provas de vestibular de música, acho que até deveria ser mais, porque é importante a gente estimular essa criatividade, tirar um pouco esses bloqueios nossos do caminho, mas enfim, o importante é lembrar que tem vários caminhos possíveis. E se você tem dificuldade nisso aqui, nesse próprio ato de compor uma melodia meio ali de cabeça, né, numa prova, né, assim, uma coisa é eu podendo tocar e cantar alto aqui, outra coisa é você ali numa carteira, numa escola fazendo aquela prova. Para isso, é muito importante você praticar o seu solfejo e o ditado, para você ganhar essa habilidade de pensar melodias abstratamente na sua cabeça e também de tirar de ouvido uma melodia que está acontecendo só aqui dentro, né? É muito desafio envolvido, não é uma questão simples, né? Apesar de ela ser um pouco direta, assim, nesse sentido, ela não é nem um pouco simples porque envolve muita bagagem para você, né, poder fazer isso lá num contexto totalmente sem referências, que é uma prova. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa resolução comentada aqui da questão. E se você quiser que a gente resolva outros exercícios de outras faculdades, ou até mesmo da própria UEL também, deixa aí nos comentários, que vai ser um prazer enorme produzir um vídeo atendendo a esse seu pedido. Beleza? Até lá, bons estudos, um abraço.